Para não perder o ritmo e colocar os séries do mês de novo no trilho, este é o segundo vídeo do especial do maior serviço de utilidade pública da internet brasileira, com todas as novas séries que estrearam em 2019. No vídeo anterior eu mostrei 73 novas séries, neste serão 86. Então se prepare, o vídeo será longo e a dica é que você anote o que te interessar. Então lá vamos nós! The Twilight Zone, remake da série clássica Além da Imaginação, que apresenta uma coletânea com histórias fantásticas e assustadoras. Pelo menos deveria apresentar, eu até gostei, mas eu esperava um pouquinho mais. Justo antes de Cristo, 31 anos antes de Cristo, um soldado romano é mandado para a guerra para servir como legionário depois de escapar da pena de morte por ter matado um senador sem querer. Apesar do enredo parecer coisa do Monty Python, o desenvolvimento e a criatividade dessa série espanhola parece coisa do Porta dos Fundos. In the Dark. Jovem adulta cega apronta várias confusões junto com seu cão guia depois de testemunhar a morte de um amigo. Sem a ajuda da polícia, ela decide resolver o mistério com as próprias mãos. Nada de bom pra ver por aqui. Areia Movediça, série sueca sobre uma garota que é julgada por assassinato depois que o seu namorado causa uma tragédia numa escola de Estocolmo. A premissa é interessante, a série nem tanto. Warrior. Um jovem chinês prodígio nas artes marciais chega em São Francisco e se vê no meio de uma guerra de gangues pelo controle de Chinatown. Série de porrada para quem gosta de série de porrada, dos criadores de Banshee, a melhor série de super-heróis sem ter super-herói. Veja as duas. Laser Wolf, série de animação do canal Adult Swim, minimalista, super colorida, sobre um lobo que carrega uma arma laser nas costas e apronta altas confusões. Pode ser muito chato para alguns, pode ser muito divertido para outros. O que eu tenho certeza é que essa série não é para qualquer um. Don't Forget the Driver. Um motorista de ônibus tem a sua rotina virada pelo avesso depois de encontrar um cadáver numa praia. Comédia inglesa em 6 partes que não tem exatamente muita graça, mas que causa bastante desconforto em quem assiste. The Victim. 15 anos depois do assassinato do seu filho, uma mulher escocesa precisa retornar ao tribunal, pois talvez o assassino tenha sido injustamente condenado. Para quem gosta de drama, mistério e julgamentos, essa pode ser uma das melhores escolhas do ano. É bem escrita, bem dirigida e até perturbadora em alguns momentos. The Code, série de tribunal onde os personagens são, além de advogados e promotores, também fuzileiros navais. Série muito ruim, fique bem longe. Fosse Verdon, série biográfica sobre um dos mais influentes diretores de teatro e coreógrafo dos Estados Unidos e a sua esposa, talvez a maior dançarina da Broadway de todos os tempos. Minissérie indicada a alguns prêmios, mas eu achei bem menos interessante do que tenta ser. Se eu fechar os olhos agora. Na década de 60, 2 garotos de 12 anos descobrem uma mulher morta na beira de um córrego e essa morte está envolta em um mistério que pode afetar a vida de todos na cidade. Minissérie brasileira, bem produzida, bem dirigida e com uma trama bastante interessante. Vale dar uma olhada. Persona, minissérie coreana antológica com 4 episódios que acompanha a história de 4 personagens diferentes, todos interpretados pela mesma atriz. Ideia ambiciosa que não atinge um resultado tão satisfatório assim. Black Summer. No meio de um apocalipse zumbi, pessoas que não se conhecem precisam se unir para sobreviver. Eu adorei essa série. Simples, barata, com uma narrativa ligeira que foge do padrão. Uma das melhores séries de ação do ano. Famoso na França. Um dos mais famosos comediantes da França se muda para os Estados Unidos, onde ele não é reconhecido nas ruas. A ideia é bem boa, a execução é bem fraca. Special, série baseada no diário de um jovem gay com paralisia cerebral que precisa se virar em um mundo altamente conectado com trabalho, emprego, drogas e relacionamentos. Diferente de Atypical, que tem mais ou menos a mesma premissa, Special falha em ser especial e apresenta um protagonista muito irritante. Veja por sua conta e risco. The Bad Seed. Baseada numa premiada série de livros, The Bad Seed acompanha a vida de 2 irmãos que têm a vida revirada depois que um deles se torna suspeito de um assassinato. Talvez por ser neozelandesa, ela foge um pouco do padrão dos dramas americanos, mas tem lá seus problemas. Ghosts. Mulher recebe uma mansão como herança e depois de um acidente ela passa a ver e interagir com os fantasmas que moram lá. Divertido, bobo e ao mesmo tempo inteligente, Ghosts é aquela comédia que estava fazendo falta. Eu indico sem medo de errar, você vai se divertir, eu garanto. Assista! Back to Life. Mulher passou 18 anos presa e agora precisa se readaptar ao mundo. Drama leve e inteligente que não cai na pieguice. É bom de ver, me pegou de surpresa.
No Good Nick. Garota aparece na porta da casa de uma família se dizendo parente distante e a família acredita sem pestanejar. Sitcom mal feita, óbvia e irrelevante. Bless This Mess. Um casal de Nova York decide largar tudo para viver a vida simples da fazenda até descobrirem que a vida na fazenda não é tão simples assim. No vídeo anterior, eu comentei sobre uma série australiana chamada Fresh Eggs, que tem mais ou menos a mesma premissa, um casal que vai morar numa fazenda e apronta altas confusões, só que é muito melhor. Prefira Fresh Eggs. Fica a dica. Timérica. Drama sobre um fotógrafo jornalístico que tem o seu mais famoso trabalho colocado em dúvida depois que ele é descoberto ao criar fake news. Um dramão bem produzido e elaborado, pena que seja chato demais. O último episódio vale a minissérie inteira. Rami, drama sobre um comediante americano que se mete em altas confusões por ser muçulmano. Uma boa história, bem produzido, tá na moda fazer séries sobre comediantes étnicos, foi até indicada para alguns prêmios. Mas eu ainda prefiro o Master of None. Lunáticos, série australiana de sketches completamente sem noção, bizarrice para quem gosta de coisas bizarras. Eu não indico, mas eu até acho que você deveria ver mesmo assim, nem que seja para me xingar depois. Gentleman Jack. No século XIX, Annie Listers é uma aristocrata que volta para sua cidade natal a fim de restaurar a fortuna da família e arrumar uma esposa. Um drama de época inglês, bem equilibrado com pitadas de sarcasmo e humor, bem simpático. Amizade dolorida. Bela garota de Nova York trabalha à noite como dominatrix e contrata o seu melhor amigo gay para ser o seu assistente. Visualmente muito bonita, o problema aqui é que apesar da ideia central até ser interessante, o resultado é uma série superficial e mal escrita. Chambers. Mulher sobrevive a um transplante de coração e depois disso passa a desenvolver diferentes personalidades. Melodrama, nem perca o seu tempo. The Red Line, série sobre a vida de famílias afetadas pelo assassinato de um médico negro pelas mãos de um policial branco e a perspectiva dessa tragédia através do olhar de cada uma delas. Dramão desequilibrado, mas com uma produção boa. A edição é confusa, pode pular. Minas do Hockey, série espanhola falada em catalão sobre um time feminino de hockey que precisa encontrar um novo técnico para não acabar. Série para meninas adolescentes. Tuca and Birdie, série de animação sobre duas pássaros de 30 e poucos anos que vivem no mesmo apartamento e passam altas aventuras. Achei insuportável, sem graça e irritante, mas pela nota no Rotten Tomatoes os críticos gostaram, vai entender. Os Oito Odiados, versão estendida. A Netflix pegou Os Oito Odiados, um dos melhores filmes do Tarantino, montou uma versão estendida com quase 1 hora a mais e dividiu em 4 episódios e lançou lá nas gringas como uma minissérie. Eu já fiz um vídeo comentando, eu achei foda, mas eu já acho foda o original. Se você encontrar pelas internets, baixe, porque não tá disponível na Netflix brasileira. História de um crime com Menares, baseado em fatos reais, é sobre a morte de um estudante na noite do Halloween. Foi acidente ou assassinato? Mais uma minissérie da série História de um Crime. O público da Netflix adora esse tipo de série, eu já não curto muito não. Diz que amiga para matar. Jen é uma viúva amargurada e determinada a descobrir quem atropelou seu marido. Eis que ela conhece Judge, outra viúva, só que de bem com a vida. Juntas, elas aprontam altas confusões, até que um segredo vem à tona e a série vira um dramão e perde quaisquer resquícios de humor que tinha. The Spanish Princess. A bela princesa espanhola Catarina de Aragão segue para a Inglaterra para conquistar o seu direito ao trono. Drama histórico que de histórico não tem nada, é apenas um melodrama direcionado para garotas que sonham em ser princesas. Cine Hollywood, série baseada no filme de 2012 com o mesmo nome, sobre um sujeito espertalhão do interior do Ceará que apronta altas confusões para manter o seu cinema funcionando. O filme era simpático, a série também é, pena que se perde em histórias paralelas que acrescentam muito pouco. Chernobyl, minissérie que conta passo a passo todos os acontecimentos que cercaram a tragédia da explosão da usina atômica Chernobyl na União Soviética em 1986. Talvez seja o melhor produto da televisão mundial de 2019. É tão genial que é possível assistir em looping sem se incomodar. Por dias. Produção e ambientação incríveis, atuações irretocáveis, narrativa de tirar o fôlego. Se você ainda não viu, pare esse vídeo agora e volte daqui a uma semana. State of the Union. Louise e Tom formam um casal com problemas e eles discutem esses problemas em cada um dos episódios dessa série curta. Cada episódio tem cerca de 10 minutos, o que deixa essa série ainda melhor. É uma das melhores do ano, o ritmo é ótimo, o texto é inteligente, honesto e divertido do começo ao fim. Eu indico forte para aquele público adulto com problemas de relacionamentos. Seus problemas podem até não se resolver, mas pelo menos vocês vão rir um pouco deles.
Mr. Black, série australiana sobre um pai que vai tentar de tudo para terminar o relacionamento da filha com o namorado dela, que ele não aprova. A ideia não é nova, mas o que mais me afastou da série foi o comportamento do tal Mr. Black. Grosseiro demais para ser engraçado. The Society. Um grupo de adolescentes fica preso em uma cidade sem saída e precisa criar e gerir uma sociedade sem adultos. Lembra um pouco The Dumb, uma série ruim que o povo gostava. Logo, eu acho que o povo vai gostar dessa bobagem também. LA's Finest, spin-off do filme Bad Boys, só que com mulheres. Uma das piores séries do ano, se não a pior, se pensarmos no elenco e no dinheiro que gastaram nessa porcaria. 15 Days, série em 4 episódios sobre um assassinato. Acontece que essa série se passa 15 dias antes desse assassinato. E aí a gente precisa descobrir como, porquê e o mais importante, quem. A ideia é boa, um experimento, um estudo de uma família com problemas e até que tem um bom elenco. El Pueblo, comédia espanhola simpática sobre um povoado aparentemente abandonado que chama a atenção de um bando de gente estranha que decide morar lá. Se a Globo comprasse o enredo, poderia facilmente se transformar numa novela de sucesso. Years and Years, série que critica o mundo de hoje, fazendo projeções pouco positivas do futuro próximo e do destino da humanidade. O primeiro episódio da série é tenso, e a série como um todo é uma sátira interessante que me deixou desanimado com o mundo. Não, pera, eu já estava desanimado antes. 5 Bedrooms. Num casamento, 5 solteiros dividem uma mesa. Depois de algumas cervejas, eles decidem que a solução para a vida deles é dividir uma casa juntos. Série dramática para adultos que não cresceram. The Virtuous, série sobre um sujeito que entra em desespero depois que a mulher se muda para a Austrália e leva o seu filho de 9 anos junto. Drama tenso com uma tremenda atuação de Stephen Graham, um enredo que navega pelo melodrama, mas que tem um dos melhores finais de série do ano. Mas ainda assim é cansativo e depressivo. Catch-22, minissérie sobre um soldado da aeronáutica que tenta a todo custo fugir das missões durante a Segunda Guerra Mundial, mas ninguém deixa. Aqui temos um tremendo elenco, personagens ótimos e um enredo sensacional. O único problema é que tem um pouco de barriga, poderia facilmente ter 1 ou 2 episódios a menos. Aí seria perfeito. Ainda assim é tenso, engraçado e memorável. Coloca na sua lista, você não vai se arrepender. É o Bruno! O sujeito passa o dia andando pelas ruas com seu cachorro Bruno, interagindo e entrando em conflito com seus vizinhos. Bobagem que eu ainda tô tentando entender o conceito, é meio absurdo. Pelo menos os episódios são curtos. Hatton Garden. Um grupo formado por 4 ladrões, todos idosos, decidem assaltar um banco durante um feriado e roubar 200 milhões de libras esterlinas. Apesar de ser baseado numa história real, não tem nada muito novo para ver aqui. Blood and Treasure. Um time de especialistas em antiguidades se une com uma ladra de obras de arte para capturarem um terrorista que financia os seus ataques com o dinheiro de artefatos roubados. Bobagem que sabe que é bobagem e que ganha uns pontinhos pela honestidade. Mas não estamos aqui pela honestidade, então veja por sua conta e risco. Summer of Rockets, drama que se passa em 1958 e que acompanha o inventor judeu russo e a sua família tentando sobreviver na Inglaterra em meio à Guerra Fria e durante o início da Guerra Espacial. Drama de guerra e espionagem que me deixou entediado, provavelmente pelos diálogos chatos. Dilema, série de antologias com uma história diferente por temporada sobre moral e como escolhas podem mudar vidas. A primeira temporada é sobre uma cientista e seu marido que, em busca de investimento, se envolve com uma misteriosa investidora. Apesar de bem produzida, o enredo lembra muito novela mexicana. Alto Mar. 2 irmãs descobrem segredos de família depois de se envolverem em uma misteriosa morte durante uma viagem de navio entre a Espanha e o Brasil nos anos 40. Drama com cara de novela da Globo e os episódios, apesar de não serem, parecem longos demais. The Hot Zone, série que reconta, baseados em fatos, a origem do vírus Ebola, um vírus extremamente letal que surgiu na África Central. E a cientista do exército americano Nancy Jax coloca sua vida em risco para evitar que a infecção se espalhe pelo mundo. Nada muito novo para ver por aqui, uma mulher forte que tenta salvar o mundo pela enésima vez. The In-Between, uma mulher que conversa com mortos, ajuda detetives a resolver casos de assassinatos. Bobagem, não gaste o seu tempo com isso. How to Sell Drugs Online, Fast. Para reconquistar o amor da sua vida, um adolescente e seu melhor amigo lançam o maior site de vendas de drogas da Europa. A premissa dessa série alemã tinha tudo para cair na velha fórmula americana de adolescentes idiotas que só fazem merda, mas não, temos aqui uma série que vale dar uma olhada.
O Monstro do Pântano. Uma pesquisadora volta para a cidade natal, que fica nos pântanos da Louisiana, e depois de se envolver com um cientista, percebe que o pântano guarda segredos místicos e assustadores. Eu achei incrivelmente parecido com o filme de 1982, só que com efeitos especiais melhores. Foi cancelada assim que estreou, então não perca o seu tempo. Good Omens, minissérie sobre a odisseia de um anjo e um demônio que juntos acompanham o desenvolver da humanidade até o surgimento do anticristo, ponto em que os dois vão precisar enfrentar os 4 cavaleiros do apocalipse. Divertida, dinâmica e com ótimas interpretações, uma das minisséries mais divertidas do ano. Se você ainda não viu, veja. Olhos que Condenam. 5 garotos negros do Harlem se veem em um pesadelo depois de serem falsamente acusados de um estupro brutal no Central Park. Baseado em uma história real, essa minissérie me deu a impressão de que foca demais no ato de acusar e de menos nas pessoas. Tem várias outras séries por aí com o mesmo enredo mais ou menos, só que menos cansativas. Perpetual Grace Limited. James é um bombeiro que fez alguma merda e, em busca da redenção, ele se envolve com um pastor que é muito mais esquisito do que aparenta ser. Uma série com uma pegada bem estranha, um bom elenco e um visual delicioso. Vale dar uma olhada. Shippados. Depois de várias tentativas de encontrar o par perfeito, Rita e Enzo se encontram e descobrem que relacionamento no mundo real é muito diferente do virtual. Série brasileira bem simpática que eu fui ver com o pé atrás, mas que não é ruim não. American Princess. Uma socialite americana larga tudo e vai viver numa feira medieval depois que tudo dá errado no seu casamento. Poderia ser legal, mas não é. Nosferatu. Um imortal que se alimenta da alma de crianças tem o seu mundo ameaçado depois que uma mulher descobre possuir um dom perigoso. A série tem um ar de filme de terror, mas talvez por conta da maquiagem do Zachary Quinto eu fiquei com a impressão de estar vendo uma versão mais estranha de Desventuras em série. Malibu Rescue. Um grupo de adolescentes apronta altas confusões depois de se tornarem salva-vidas em uma praia de Malibu. Série bobinha para adolescentes pouco exigentes. Year of the Rabbit. O inspetor Rabbit trabalha para a polícia londrina na era vitoriana e junto com seus 2 assistentes, um novato idiota e uma brilhante policial negra que ninguém ouve, eles aprontam altas confusões. Uma comédia estranha, com humor estranho, que eu não curti, mas ainda assim acho que vale dar uma olhada justamente por ser diferentão. Wild Bill, chefe de polícia americano, assume a delegacia de uma cidade do interior da Inglaterra. Uma daquelas séries fraquinhas que você não precisa ver. E Erro. Depois de um assassinato numa ilha afastada, uma juíza deve tentar resolver o caso e um sujeito deve tentar provar a sua inocência. E os dois passam a procurar o verdadeiro assassino juntos. Uma juíza procurando um assassino. Tá. Jin. Uma excursão escolar visita a cidade secular de Petra, na Jordânia. E aí, 2 gênios, um do bem e um do mal, eles entram nessa excursão e de repente vemos uma espécie de malhação feita pela TV Record. Jet. Uma ladra profissional aposentada é obrigada a voltar à ativa por um grupo de criminosos que precisa das habilidades dela. Uma boa série com texto meio confuso e com mais reviravoltas do que realmente precisava, mas vale a pena dar uma olhada. Les Spookies. Em um país latino-americano onde a fantasia mais ou menos faz parte do dia a dia, um grupo de amigos leva o horror para aqueles que precisam. Série de comédia da HBO falada em espanhol. O problema aqui é que ela é bem menos engraçada do que ela acha que é. Ambitions. Uma mulher se muda para uma nova cidade e se vê envolvida com pessoas poderosas e malvadas. Série ruim, novelesca, não perca o seu tempo. Mas é bom pontuar. Eu acho que eu nunca tinha visto uma série com tanta gente transando por minuto. Too Old to Die Young. O policial leva uma vida dupla como assassino de aluguel no submundo de Los Angeles e sofre uma crise existencial que o joga em uma odisseia surreal de assassinato, misticismo e vingança. Série Art House, bem diferentona, que fica realmente boa depois do 4º episódio. Você nem precisa ver os anteriores se não quiser. É tão maluca que é uma espécie de Mamãe Eu Quero Muito Ser Twin Peaks, só que hipster. Talvez seja o melhor filme com 13 horas do ano. Gatunas. 3 garotas adolescentes, apenas com uma coisa em comum, a cleptomania, se unem para aprontar altas confusões. Série bonitinha, mas perfeita para te fazer dormir naquelas noites de insônia. Leila, série indiana que se passa em um futuro distópico sobre uma mãe sequestrada, separada da sua filha, que foi enviada para um campo de purificação. Uma espécie de The Handmaid's Tale dos pobres, só que ainda pior. Yankee. Para fugir da polícia, um sujeito cruza a fronteira para o México e se vê envolvido no tráfico de drogas com a ajuda de muita tecnologia. Tem até umas ideias legais, tenta ser cool, mas no fundo é pobre, mal feito e bastante confuso.
Euforia, série moderninha que acompanha um grupo de colegiais que vivem num mundo de drogas, sexo, traumas e redes sociais. Todas as gerações têm o seu filme ou série adolescente com uma pegada mais pesada, com o objetivo de gritar para sua geração. Euforia tenta, mas eu acho que não consegue não. Talvez seja a culpa dessa geração que tem muito pouca coisa para dizer. City on a Hill. Nos anos 90, um promotor público e um agente do FBI corrupto trabalham juntos para resolver um caso que pode derrubar todo o sistema de justiça de Boston. Uma série que não é ruim, mas que deixa a sensação de ficar pelo caminho. Anfíbia. Uma garota de 13 anos encontra um baú que a manda para Anfíbia, um mundo mágico cheio de sapos, rãs e insetos gigantes. Animação infanto-juvenil divertida, honesta, inteligente, super simples e gostosa de assistir. Senhoras del Hampa, um grupo de mulheres normais, mães, trabalhadoras, que um dia se veem envolvidas numa história de morte, culpa e segredos. Pessoas normais fazendo coisas normais até serem arrancadas da normalidade. Boa série, nitidamente influenciada pela obra de Pedro Almodóvar. Grand Hotel. Conheça os segredos e mistérios em torno de uma família dona de um hotel em Miami Beach. Corra! Não olhe para trás, não passe nem perto dessa novelona. Reef Break. Ex-ladra surfista se torna a faz-tudo do governador de uma ilha no Pacífico. Pegaram uma série genérica de crime e enfiaram surf. E não vale a pena. Crown Lake. Garota simples vai estudar em um internato para pessoas ricas e apronta altas confusões enquanto aprende um novo estilo de vida. Se você é menina e tem lá os seus 13 anos, vai ver Anfíbia, que é muito mais divertido. Mr. Iglesias. Um divertido professor apronta altas confusões quando seus alunos se mostram cada vez menos interessados pelas suas aulas. Piadas ruins, humor previsível, uma das comédias menos engraçadas que eu vi nesse ano, se não a pior. Family Business. Ao descobrir que a maconha vai ser legalizada, um cara decide transformar o açougue kosher do pai na primeira loja de marihuana da França. Não é ruim, mas também não é bom, não tem nada muito novo para ver por aqui. Beecham House. No século XIX, na Índia, um ex-soldado britânico compra uma mansão para viver com a sua família e precisa enfrentar pessoas ruins pelo caminho para prosperar como comerciante. Bobagem com atores sem carisma e narrativa novelesca. The Loudest Voice, minissérie em 7 episódios que acompanha a fundação da Fox News e o homem por trás disso, Roger Allen. Texto ótimo, ritmo bom, bem dirigido, produzido com bastante dinheiro e com o Russell Crowe detonando no papel principal. Finalmente alguma coisa para ver sem medo nessa lista. The Rookie, série inglesa sobre uma mulher sem memória que descobre ser chefe de um serviço secreto e é perseguida por pessoas com poderes paranormais e enquanto tenta recuperar a memória, descobre que também tem poderes. A série não tem a menor ideia do que quer ser, ou é policial, ou é sobrenatural, ou é mistério, é tipo um pato que quer fazer tudo e não faz nada direito. O Escolhido. Um grupo de médicos vai a uma remota cidade no meio da Amazônia para levar vacinas e é mal recebido pelos habitantes que, na verdade, são seguidores de um misterioso culto. É uma série brasileira bem produzida, mas confusa e cheia de furos de roteiro e problemas de edição e montagem. E essa foi a segunda parte do especial Todas as Novas Séries de 2019, com 86 novas séries que estrearam no segundo trimestre do ano passado. Anotaram todas as séries interessantes de abril, maio e junho para tirarem um atraso? Se você ainda não viu o vídeo anterior com as séries do primeiro trimestre, então veja agora. E fica de olho no próximo vídeo com as séries que estrearam no terceiro trimestre de 2019. O Nerd Rabugento não dá dica ruim e ainda ajuda você a explorar um universo de séries completamente fora do eixo. Existem séries para todos os gostos, amplie seus horizontes, não fique nas séries mais populares quando existem muitas outras para ver. Se inscreva e se torne uma pessoa muito melhor. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.